Olá você, bem-vindo ao terceiro episódio. Os camelos são conhecidos como os navios do deserto. Hoje vamos falar sobre oferta e demanda e vamos navegar um pouquinho com a ajuda da matemática. Bem-vindo, espero que você goste. Agora vamos começar a entrar nos conceitos de oferta e demanda e entender como são apresentadas as curvas de oferta e demanda, né? Primeiro vamos falar sobre a lei da oferta, né? Então, pela ótica do produtor ou vendedor, ou seja, do ofertante, se o preço do bem aumenta no mercado, você acredita que a oferta desse bem irá aumentar ou diminuir? Com certeza, a lógica nos diz que se o preço do bem aumentar, mais indivíduos terão interesse em entrar no negócio e oferecer mais quantidade do bem. No gráfico ao lado, onde temos o preço versus quantidade, isso pode ser visto de uma maneira bem simples. Para um preço de R$ 6 de determinado bem, temos ofertados a quantidade de 16 peças. Já para um preço de R$ 10, o mercado irá ofertar mais peças, 24 peças. O mesmo raciocínio se aplica à lei da demanda. Então, pela ótica do comprador ou do usuário do serviço, ou seja, do demandante, se o preço de determinado bem aumenta, isto é, fica mais caro, na sua opinião, a quantidade demandada deverá aumentar ou diminuir? Pela lógica, se o preço aumentar, com certeza a quantidade a ser adquirida irá diminuir. Ou, de outro modo, podemos dizer, se o preço de determinado bem diminui, a quantidade a ser demandada aumentará. No gráfico ao lado, onde temos o preço versus quantidade, isso pode ser visto de uma maneira bem simples. Para um preço de R$ 10 de determinado bem, temos compradores para apenas a quantidade de 16 peças. Já para um preço de R$ 6, preço menor, o mercado irá comprar 24 peças. Então, o equilíbrio de mercado é encontrado exatamente quando a oferta iguala a demanda. Isto é claro, quando você vê no gráfico, é o ponto onde a curva de oferta cruza ou intercepta a curva de demanda, né? Então, a gente pode observar que, nesse ponto de equilíbrio, a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada, a um determinado preço de equilíbrio. Então, a gente olha no gráfico, por exemplo, o preço de equilíbrio vai ficar entre R$ 6 e R$ 10. E a quantidade de equilíbrio vai ficar entre 16 peças e 24 peças. Então, para aqueles que se interessarem em saber como calcular esse ponto de equilíbrio, né? Aqueles que gostam de matemática, como eu, que sou engenheiro, né? Vocês podem assistir e ver como calcular isso nos próximos slides. Mas, se não quiser, também não tem problema. É mais uma maneira, mais uma informação. Então, o primeiro passo é não calcular, mas determinar a equação da curva de oferta, né? Então, você tem dois pontos, o ponto K e o ponto L. Você sabe que a equação de uma reta é y é igual a ax mais b. Você então calcula A, que dá 1,5, né? E depois você substitui o A na equação de primeiro grau. Então você substitui o A e coloca um ponto e você determina qual é o B da equação. Nesse ponto você chega que a equação
da curva de oferta é y de oferta igual a 1,5 de x menos 2. Então, aplicando o mesmo raciocínio, podemos calcular também a equação da curva de demanda, né? Temos dois pontos, pontos A e B, a equação da reta é y igual a x mais b, calculamos A, que é menos 1,5, é uma reta decrescente, então a declividade da curva é negativa, né? Substituímos um ponto e determinamos então o B da equação e temos no final que a equação da curva de demanda é y da demanda igual a menos 1,5 de x mais 18. Então, para determinar esse ponto de equilíbrio, o que nós fazemos é simplesmente igualar a oferta à demanda. Isso é, igualar a equação da oferta com a equação da demanda, né? E aí a gente iguala as duas equações e a gente vai acabar determinando o ponto x, né, que é a quantidade de equilíbrio, que é 20, e a gente vai determinar o ponto, o y, né, de equilíbrio, que é o preço 8. Então, se você seguir aí o cálculo, né, você vai perceber, então, que para esse negócio ou esse mercado, né, o ponto de equilíbrio de mercado é uma quantidade de 20 peças a um preço de equilíbrio de R$ 8,00. Simples. Para entender a importância desse conceito de equilíbrio de mercado, né? Onde a oferta encontra a demanda ou equilibra com a demanda, né? O maior erro das políticas públicas é que os burocratas ou aqueles que estabelecem as políticas públicas ou só olham a curva de demanda ou só olham a curva de oferta. Um exemplo clássico aqui no Brasil foi a lei do inquilinato, que vigorou de 1991 a 2009, né? Ela gerava uma proteção ao inquilino através de várias medidas, como o congelamento de valor de aluguel, ou até pela impossibilidade do proprietário tirar o inquilino, mesmo quando ele não pagava, né? Isso foi estabelecido porque a maior despesa, né, para as pessoas no orçamento doméstico é o aluguel, é a maior carga. Então, o governo foi lá e disse assim, vamos defender as pessoas, protegendo elas, né, em relação a essa grande despesa que é o aluguel, né? Vamos criar uma legislação que vai defender o inquilino, né? Então ele gera essa proteção só sobre a ótica da demanda, aquele que está querendo alugar, né? O que acontece, ou o que aconteceu, né? Os proprietários viram com isso, na prática, né? Essa legislação gerou um aumento de risco, né? Para quem estava ou dependia de alugar os imóveis para sua própria sobrevivência, né? O senhorzinho lá que tem um imóvelzinho para alugar, ele depende da aposentadoria, ele depende do aluguel, né? E o que isso gerou, né? E gerou que isso aumentou o risco para esses proprietários de imóveis e aí eles reduziram a oferta de imóveis para locação no mercado, né? Então a consequência, né? Só tinham imóveis ruins para alugar, né? O valor dos aluguéis era alto, né? Para poder compensar o risco, né? Valer a pena, né? E chegou até a situação das imobiliárias, né, exigirem para alugar um imóvel 2 avalistas, cada um deles com 2 imóveis, né? Porque a legislação dizia que se o imóvel fosse de moradia do avalista, você não poderia cobrar
sobre esse imóvel, não poderia cobrar que esse avalista teria que vender o imóvel para pagar as dívidas do inquilino. Então, assim, é uma coisa assim bastante absurda. Ainda bem que tudo isso passou, né, essa legislação caiu e voltamos a ter um mercado mais normalizado, com maior oferta de imóveis. Agora, se você pega, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, né? Como é que funciona a situação de locação nos Estados Unidos, né? Ela é muito simples, né? Você vai numa papelaria, você compra um formulário, você preenche esse formulário. Com esse formulário preenchido e um documento de identidade, você vai na imobiliária, paga adiantado o aluguel do imóvel que você quer alugar e está feito. Beleza, está feito o contrato. Aí no mês seguinte, o que você faz? Na data acordada, você vai lá na imobiliária e paga o seu aluguel. Se você não fizer isso, se você não pagar o aluguel, em uma semana você está recebendo a notificação de despejo. E aí então eles vão lá, tiram suas coisas de dentro do imóvel, né? E colocam na rua ou colocam num depósito, que você depois vai ter que pagar para tirar suas coisas desse depósito, né? Aí você fala, mas é muito duro, né? A pessoa ser despejada. Mas se você percebe que você não vai conseguir pagar esse aluguel, o que você faz? Você procura outro imóvel para alugar, porque existe muita oferta e é muito simples. Então, é uma situação bem mais tranquila, né? Para você conseguir atender tanto uma oferta, quer dizer, a oferta, quer dizer, as pessoas que estão alugando imóveis, como aquelas que precisam de alugar imóvel, né? Então, acho que deu para você compreender a importância dessa lei da oferta e da demanda, né? Eu chego a brincar que é uma lei natural, isso aqui nem a lei da gravidade, né? E tem um monte de intelectuais aí que acham que podem revogar a lei da oferta e da demanda numa canetada. Eles vão criar um monte de problemas, né? Porque também não dá para revogar a lei da gravidade, ou você acha que dá para sair flutuando por aí, né? Então, assim, qual a importância dessa análise, dessa avaliação de entender as curvas de oferta e as curvas de demanda do mercado? Isso é importante em vários aspectos, né? No mercado de trabalho, você tem a situação de oferta de empregos ou oferta de trabalho versus a demanda por trabalho, né? As pessoas que estão buscando trabalho, né? As indústrias, você tem a situação também de entender o que produzir, né? Que produto produzir e quanto produzir, né? Quanto que vai ser realmente interessante, que tipo de produto e o quanto deve ser produzido desse produto, né? A parte de consumidor e comércio, né? É também a mesma situação. O que você tem que ter no estoque para vender e o que as pessoas estão interessadas em comprar. Então, é demanda por bens e serviços, né? Versus a oferta de bens e serviços. Na parte de agricultura, a mesmíssima situação. A grande preocupação, assim, o que você vai produzir na terra, naquele determinado momento, né? Então, o entendimento da oferta e da demanda é uma coisa fundamental e é a grande régua na economia. Ufa, chegamos ao final do episódio. Espero que você tenha gostado e espero que não desista. Apesar da matemática, ela é nossa grande amiga e é a linguagem do universo. Convido você para assistir o próximo episódio que eu pretendo gravar, que falará com mais detalhes sobre a demanda. Muito obrigado pela sua audiência. Meu nome é Luiz Azevedo.